Valor de mercado dos jogadores convocados pela França na data FIFA de março. Treinador: Didier Deschamps, treinador de 57 anos com contrato até julho de 2026 com a seleção francesa. Goleiros: Lucas Chevalier, goleiro de 24 anos com contrato até junho de 2030 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 30 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 181 milhões de reais. Mike Maignan, goleiro de 30 anos com contrato até junho de 2031 com o Milan, tem seu valor de mercado estimado hoje em 25 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 151 milhões de reais. Brice Samba, goleiro de 31 anos com contrato até junho de 2029 com o Rennes, tem seu valor de mercado estimado hoje em 8 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 48 milhões de reais. Defensores: Lucas Digne, lateral de 32 anos, com contrato até junho de 2028 com o Aston Villa, tem seu valor de mercado estimado hoje em 8 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 48 milhões de reais. Malo Gusto, lateral de 22 anos com contrato até junho de 2030 com o Chelsea, tem seu valor de mercado estimado hoje em 35 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 211 milhões de reais. Lucas Hernandes, defensor de 30 anos com contrato até junho de 2028 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 20 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 121 milhões de reais. Theo Hernandes, lateral de 28 anos, com contrato até junho de 2028 com o Al Hilal, tem seu valor de mercado estimado hoje em 28 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 169 milhões de reais. Pierre Kalulu, defensor de 25 anos com contrato até junho de 2029 com a Juventus, tem seu valor de mercado estimado hoje em 32 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 193 milhões de reais. Ibrahima Konaté, zagueiro de 26 anos, com contrato até junho de 2026 com o Liverpool, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. William Saliba, zagueiro de 25 anos com contrato até junho de 2030 com o Arsenal, tem seu valor de mercado estimado hoje em 90 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 543 milhões de reais. Dayot Upamecano, zagueiro de 27 anos com contrato até junho de 2030 com o Bayern de Munique, tem seu valor de mercado estimado hoje em 70 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 422 milhões de reais. Meio-campistas: Eduardo Camavinga, meio-campista de 23 anos, com contrato até junho de 2029 com o Real Madrid, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. N'Golo Kanté, meio-campista de 35 anos, com contrato até junho de 2028 com o Al Ittihad, tem seu valor de mercado estimado hoje em 4,5 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 27 milhões de reais. Manu Koné, meio-campista de 24 anos, com contrato até junho de 2029 com a Roma, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. Adrien Rabiot, meio-campista de 30 anos, com contrato até junho de 2028 com o Milan, tem seu valor de mercado estimado hoje em 20 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 121 milhões de reais. Aurélien Tchouameni, meio-campista de 26 anos com contrato até junho de 2028 com o Real Madrid, tem seu valor de mercado estimado hoje em 75 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 452 milhões de reais.
Warren Zaïre-Emery, meio-campista de 20 anos com contrato até junho de 2029 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 60 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 362 milhões de reais. Atacantes. Magni Zakliushi, atacante de 24 anos com contrato até junho de 2028 com o Monaco, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. Ryan Cherki, atacante de 22 anos com contrato até junho de 2030 com o Manchester City, tem seu valor de mercado estimado hoje em 65 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 392 milhões de reais. Ousmane Dembélé, atacante de 28 anos, com contrato até junho de 2028 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 100 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 603 milhões de reais. Désiré Doué, atacante de 20 anos com contrato até junho de 2029 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 90 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 543 milhões de reais. Hugo Ekitike, atacante de 23 anos com contrato até junho de 2031 com o Liverpool, tem seu valor de mercado estimado hoje em 90 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 543 milhões de reais. Randal Kolo Muani, atacante de 27 anos com contrato até junho de 2026 com o Tottenham, tem seu valor de mercado estimado hoje em 22 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 133 milhões de reais. Kylian Mbappé, atacante de 27 anos com contrato até junho de 2029 com o Real Madrid, tem seu valor de mercado estimado hoje em 200 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 1,21 bilhão de reais. Michael Olise, atacante de 24 anos com contrato até junho de 2029 com o Bayern de Munique, tem seu valor de mercado estimado hoje em 140 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 844 milhões de reais. Marcus Thuram, atacante de 28 anos com contrato até junho de 2028 com a Inter de Milão, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais.